Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública que logo entrará no ar e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma taça singela de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os reais valores da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura, que, de igual forma como aquelas que recebíamos em nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Boa noite. Eu sou Joaquim Maia, conselheiro e trabalhador da Sociedade Espírita Renovação. Hoje estou aqui para apresentar o palestrante da noite, o nosso amigo Wilson Reis Filho. Natural de Santa Catarina, o Wilson está conosco já há alguns anos, vinculado à Sociedade Espírita Renovação, da qual foi presidente em 2 oportunidades. Atualmente é conselheiro, palestrante e coordenador de grupos de estudos. Junto à Federação Espírita do Paraná, presta serviços ao CEP, Centro de Estudos de Pesquisas Espíritas. Profissionalmente é engenheiro agrônomo, prestando serviços junto à Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, Embrapa. Como habitualmente fazemos, lembramos que a programação das palestras está disponível nos nossos canais de divulgação pela internet, ou seja, em nossa página www.ser.org.br e nos nossos respectivos perfis no Facebook, Instagram e Twitter. Uma boa palestra a todos e que Jesus nos abençoe. Olá a todos, espero que todos estejam bem. É sempre motivo de alegria podermos estar juntos novamente, embora fisicamente distantes. Em uma de suas cartas, Paulo de Tarso, dirigida para Éfeso, diz assim: outrora erais trevas, agora porém sois luz. Andai como filhos da luz. Em outro momento, Paulo de Tarso já havia dito: o bem que eu quero não faço, mas o mal que não quero, este eu faço. Então, essa contradição que existe dentro de nós, de já termos condições, conhecimento para proceder melhor, e mesmo assim nem sempre o fazemos. Numa questão do Livro dos Espíritos, na questão 780, Kardec pergunta assim: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Resposta dos Espíritos: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem desde então pode escolher. O livre-arbítrio desenvolve-se acompanhando o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade. Ora, ele já havia perguntado na questão 780 se o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, ao que os espíritos responderam que decorre deste, mas nem sempre o acompanha imediatamente. Daí a gente sossega um pouco, né, entendendo que nada dá saltos, enfim. Né? Mas Kardec continua perguntando no Livro dos Espíritos, na questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Respondem os espíritos:
Sim, fazendo esforços bem pequenos. Algumas traduções do Livro dos Espíritos trazem, em vez de esforços bem pequenos, esforços insignificantes. O que não parece bem apropriado, porque eles podem ser pequenos e altamente significantes. Então, cabe mais a tradução de fazendo esforços bem pequenos. O que vos falta é a vontade, diz os Espíritos. Ó, quão poucos dentre vós fazem esforços. Continua Kardec. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Ou seja, será que vale a pena esse esforço? Resposta dos Espíritos. Há pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que ele se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. A gente constata isso na gente mesmo, né? Numa outra questão, Kardec pergunta assim, qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Aquilo que pode dar um certo desânimo para que empreendamos esforços para dominar o domínio que a matéria tem sobre nós. E a resposta é só não é mais curta do que a 625, que a resposta é Jesus. Né? Mas é a resposta curtíssima. Os Espíritos responderam assim, praticando a abnegação. Ou seja, ir além. Existe um autor, Thomas Moore, que publicou Noites Escuras da Alma, dizendo que as dificuldades, as noites escuras, né, representado pelas dificuldades, as vicissitudes próprias da Terra, elas servem para apurar a nossa visão, para percebermos mais, enxergarmos mais, como se durante as horas do dia em que pensamos que enxergamos mais, a gente tivesse uma propensão para estar mais distraído. As noites escuras da alma, ou seja, as dificuldades, as vicissitudes, os obstáculos, são para que a gente aprenda a enxergar mais, a perceber mais. Então, a abnegação em função das dificuldades, né, a nossa resiliência, ela é altamente positiva, porque serve para a gente ir além do que ficar acomodado. Numa outra questão, Kardec pergunta assim, qual a mais meritória de todas as virtudes? Ainda do Livro dos Espíritos, né? Questão 893. Resposta. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Virtude, né, é força. Então, sempre que houver um esforço para ir além, terá ali implícita a virtude. A virtude sempre que há resistência voluntária aos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Quando nós nos apresentamos com benevolência, com indulgência, com perdão, simplesmente porque já percebemos que esse é o melhor jeito de a gente viver e é a nossa melhor conduta, sem que a gente queira a retribuição. Num outro momento, com relação a esse saber, mas não viver, o próprio Paulo de Tarso, ele externalizou essa dificuldade, não é? Dizendo que não fazia o bem, todo o bem que ele queria, e sim o mal que ele não queria. Aí Jesus, num outro instante, diz assim, raça incrédula, até quando estarei convosco? Pois em verdade vos digo que, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te dali para aqui, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Só que, veja que todas as
assertivas, as recomendações, elas não são para amanhã. Mesmo quando Jesus diz vim para que tenhais vida, ele não diz vim para que tenhais vida daqui a um século, daqui a um milênio. Não, para que tenhais vida, é já. Né? Quando o próprio Paulo de Tarso diz que vivei como filhos da luz, andai como filhos da luz, não é para andar amanhã, depois de amanhã, daqui a um século, dois ou um milênio. Andai como filhos da luz. Né? Quando Jesus diz sede perfeitos, ele não diz sede perfeitos daqui a algum tempo. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Claro que a gente se der conta do estágio em que nós nos encontramos, a gente sabe que é andar como filhos da luz no nosso nível, pelo menos na direção correta. Né? Se já não nos encontramos tão iluminados assim, mas pelo menos na possibilidade de nos iluminarmos cada vez mais. Né? Há uma certa dificuldade da gente entender, de fato, o que quer dizer andar como filhos da luz. Né? Se a gente é lucigênito, a gente tem latente, em germe, todas as possibilidades evolutivas. E não seria justo nós ficarmos esperando que a transformação moral, a nossa evolução, a nossa construção íntima se desse sem a nossa participação. Não há como imaginar isso. A ciência hoje vem trazer esclarecimentos muito interessantes com relação a como empreender esse esforço. A entender que isso está colocado no sistema de tal forma que se ajusta à lei natural ou divina. Existe um autor, um biólogo celular, que estuda a biologia celular, chamado Bruce Lipton, que esteve há muito tempo perseguindo, tendo como objetivo descobrir aonde se encontrava o cérebro da célula. Gastou grande parte da sua vida para chegar nisso. E ele descobriu que o cérebro da célula é a membrana celular, não é o núcleo onde se encontra o cromossomo. Né? Porque a membrana é que decide, em função dos estímulos externos dela mesma, quais partes do cromossomo copiar para fazer frente àqueles estímulos externos, aquela possível ameaça externa ou não. Não é? Então, Bruce Lipton, que escreveu o livro A Biologia da Crença, ele diz assim, depois de ter descoberto o cérebro da célula e tudo mais, continuando estudando, ele diz assim, nesse livro A Biologia da Crença: fiquei muito surpreso ao descobrir que havia, entre aspas, outra mente, uma outra força copilotando a minha vida. Olha onde é que ele foi buscar orientação para a sua vida. Mais desconcertante ainda era perceber que essa mente, entre aspas, oculta, da qual eu conhecia tão pouco, era mais poderosa que a minha mente consciente. Continuando. O conjunto de instintos geneticamente programados e das crenças que adquirimos formam a mente subconsciente, o nosso piloto automático. Piloto automático esse capaz de processar 20 milhões de estímulos ambientais por segundo. Já a nossa mente consciente é o nosso controle manual, capaz de interpretar até 40 estímulos por segundo. Então são 40 estímulos por segundo contra 20 milhões de estímulos por segundo. Então, essa nossa mente subconsciente é poderosíssima e trabalha o tempo todo, sem que a gente tenha consciência quando o não está procurando ter. Ainda diz o próprio Bruce Lipton, o autor desse livro A Biologia da Crença, diz ele assim: a mente consciente é a mais criativa, é a que gera pensamentos positivos. Já a mente subconsciente é um depósito de reações, de respostas a estímulos derivados dos instintos e das experiências vividas. Então, enquanto que a mente consciente ela é criativa, é o que está acontecendo
agora deveria estarmos cientes do que está acontecendo agora, já a mente subconsciente é esse depósito de reações, de respostas a estímulos derivados de instintos e de todas as experiências vividas. Guardamos nesse nosso subconsciente, com o seu valor próprio da época, as ameaças da nossa gestação, de outras gestações, de outras encarnações, de tudo que interpretamos como sendo ameaça, guardamos com esse significado, com esse valor. E isso continua trabalhando na nossa intimidade subrepticiamente. É um depósito de reações, é um porão de experiências vividas. Diz ele assim: mantém sempre o mesmo padrão habitual, emitindo sempre as mesmas respostas comportamentais ao longo de toda a vida. Isso com relação à mente subconsciente. Quantas vezes você não se irritou ou perdeu a paciência por razões triviais? É uma simples resposta de estímulo a um comportamento programado, armazenado em sua mente subconsciente. Quantas vezes a gente ainda hoje não se arrepende por ter falado uma palavra, uma frase, por ter procedido de tal ou qual forma, que se tivesse pensado melhor não teria feito daquele jeito, daquela forma, né? Foi uma compulsão, essa estrutura que faz a gente agir dessa forma, grande parte disso encontra-se no nosso subconsciente, dirigindo a nossa vida sem que a gente tenha consciência, né? Ou pouca consciência. Embora cada uma das células tenha inteligência própria, porque foi isso que ele estudou, né? A inteligência das células, quando agrupadas, as células, para criar comunidades unicelulares, passam a seguir a voz coletiva. Ou seja, enquanto que uma ameba, que também é uma célula, um organismo unicelular, também tem seu cérebro, sua membrana, e também decide como viver, né, segundo essa estrutura cerebral, entre aspas, a membrana. Mas quando as células se agrupam para formar tecidos, como existe no nosso organismo, o que ele quer dizer? Passam as células a seguir a voz coletiva do organismo, mesmo que ela implique em comportamentos autodestrutivos. Então essa voz coletiva vem da nossa mente, né? Aquilo que nós colocamos no nosso subconsciente com aquele valor continua valendo. Continua as ameaças que nós sofremos e que foram verdade, foram ameaças verdadeiras. A gente vive como se aquelas ameaças continuassem acontecendo, embora elas já não estejam acontecendo mais, né? As lembranças complicadas, elas continuam trabalhando no nosso subconsciente como se estivesse acontecendo nesse instante. Vejam que há pouco tempo, há alguns anos atrás, teve um caso de uma pessoa que foi assaltada no seu consultório odontológico e os assaltantes, além de levarem os seus pertences, a amarraram na sua própria cadeira odontológica e tocaram fogo. Claro que ela morreu, ela era arrimo de família, né, ela que morava com a sua mãe, etc. e tal. E eu fico imaginando como é que os espíritos benfeitores atendem um caso desse para que a pessoa receba no mundo espiritual, eu quero dizer. Para que a pessoa desperte no mundo espiritual após ter um gênero de desencarnação brutal desse jeito, desencarne de maneira mais em paz, mais harmônica, né? Eu imagino que eles primeiro têm que fazer perceber que os assaltantes já foram embora, que ela não está mais queimando, que eles estão ali para recebê-la, para abraçá-la. Ou seja, tudo já passou. Já passou, venha. Venha conosco. Já terminou, já passou, você estará bem daqui a pouco. Então, o que eu quero dizer é que enquanto a gente viver aquela situação como verdade, como se não tivesse acabado, como se não tivesse passado, a gente continua atormentado, agitado, como se aquilo estivesse ainda acontecendo. E como essa mente subconsciente, tudo fica guardado lá com aquele valor, com aquele significado,
aquilo ainda fica trabalhando no nosso subconsciente como se estivesse existindo ainda hoje. Né? Por isso cada um de nós se apresenta de uma forma mais confiante, menos confiante, né? E com todos os nossos problemas psicológicos, psiquiátricos e etc. e tal, atestando que a gente é um ser complexo. Então essa voz coletiva vem da nossa mente. Né? As células, o próprio cérebro nosso, ele executa aquilo que a gente está vivendo. Veja, se nós estamos dizendo para o nosso cérebro que nós estamos vivendo uma ameaça, ele não duvida, ele se prepara, ele vai jogar, vai fazer com que as glândulas joguem na nossa corrente sanguínea cortisol, adrenalina, um monte para a gente enfrentar aquele problema. Se o problema já acabou, mas a gente guardou com aquele valor, vejam que o nosso subconsciente, ele continua achando que aquilo está acontecendo ainda. Não é? Então, embora a nossa vida, o nosso momento seja um momento novo, para a gente tentar ressignificar tudo, tentar olhar para frente. Né? Esse mesmo autor do livro Noites Escuras da Alma, Thomas Moore, ele diz assim, que as noites escuras da alma servem para a criatura aprender a olhar através e além da noite escura, da dificuldade, do problema, do obstáculo. Então, é sempre observar melhor, olhar através da dificuldade, olhar além da dificuldade, para tirar dali a essência, para sair dali melhor, não para paralisar. Nenhuma das dificuldades são para nos paralisar. Então, diz o Bruce Lipton ainda nesse mesmo livro, nossa fisiologia e padrões de comportamento se desenvolvem de acordo com as verdades desta voz central e todas as suas crenças, sejam construtivas ou destrutivas. Vejam que essa voz central está na nossa mente. Olha, eu vou repetir aqui. Nossa fisiologia e padrões de comportamento se desenvolvem de acordo com essas verdades desta voz central e todas as suas crenças, sejam construtivas ou destrutivas. Se a gente acreditar que não é capaz de tal ou qual coisa, não haverá quem nos faça acreditar que nós somos capazes, porque a nossa crença é de que nós não somos capazes. Quando Paulo, aos Efésios, diz que andai como filhos da luz, a nossa primeira movimento é de que eu sou um espírito imperfeito, demora muito, evoluir demora muito, então a gente vai ficar por aqui por enquanto. Veja que essa nossa primeira providência é de não nos modificar, de não nos mexer, de não fazer esforço algum. Então, essa voz central, ela, se a gente não tem consciência, não se conhece, nunca não para se conhecer melhor, essa voz central, grande parte desse comando, encontra-se no nosso subconsciente. Se a gente é das criaturas mais distraídas, mais reclamonas, somos escravos do que está lá colocado, com o valor que está lá colocado no nosso subconsciente. E, como se isso não bastasse, os budistas, eles aceitam de que as crenças, as nossas crenças, tornam-se nossos pensamentos. E os nossos pensamentos tornam-se nossas palavras. As nossas palavras se tornam-se nossas ações. As nossas ações tornam-se nossos hábitos. Nossos hábitos tornam-se nosso destino. Então, quando a gente fica discutindo se existe destino ou não existe destino, é sempre bom lembrar que ele começa lá na crença. Aquilo que a gente... o meu destino foi nunca estudar matemática. Eu falei, mas você acreditava que não era capaz? Meu destino foi nunca aprender nenhum instrumento musical. Sim, mas você algum dia acreditou que era possível? Então, o destino está atrelado às crenças. E tornam-se até os nossos pensamentos. Claro que esses pensamentos são pensamentos mais ligados ao nosso subconsciente do que um pensamento
agora genuíno, né? Não cópia de pensamento algum, não aquilo que eu interpretei baseado em interpretações dos outros, mas a minha visão, a minha experiência, um pensamento realmente meu. Será que a gente sabe diferenciar um pensamento genuinamente nosso, que não sofreu influência? Um pouco difícil, né? Mas é sempre interessante pensar que se a gente está sendo cópia do que os outros já pensaram e já interpretaram, né? Diz o Bruce Lipton assim ainda: por ter habilidade de autorreflexão, a mente consciente pode observar o comportamento no momento em que é colocado em prática. A habilidade da mente consciente de autorreflexão. À medida que um comportamento é colocado em ação, ela, a mente consciente, pode intervir, interrompê-lo e criar uma nova resposta para aquele estímulo. Isso nos dá o livre-arbítrio e mostra que não somos meras vítimas dessa programação. Então, para não sermos vítimas dessa programação, do que está no subconsciente, a gente tem que aprender a prestar atenção, a estar mais presente no momento. Esse mesmo Thomas Moore, ele recomenda que a gente, nas nossas paradas para nos observar, em cada momento, observemos o que estamos representando naquele momento. Porque é sempre interessante saber não só o que estamos representando naquele instante, mas qual o motivo pelo qual estamos representando aquilo. Por que estamos agindo dessa maneira aqui agora? Por que eu não tenho força para isso, para aquilo? Por que eu não falei de outra maneira? Por que eu não abordei de um outro modo essa questão? E por que eu estou representando desse jeito? Por que eu quero que as pessoas pensem que eu tenha esse ou aquele valor? O importante é se eu busco isso, se eu sintonizei com isso. Andar como filhos da luz é ter já, em certo nível, do seu valor, do seu tamanho, da questão de ser lucigênito. Então, vou repetir aqui: por ter habilidade de autorreflexão, a mente consciente pode observar o comportamento no momento em que estiver sendo colocado em prática. À medida em que um comportamento é colocado em ação, a mente consciente pode interrompê-lo e criar uma nova resposta para aquele estímulo. A gente tem a oportunidade de ressignificar aquilo, né? Não quer dizer que dali em diante a gente vai ter a maior facilidade diante daquele mesmo problema, né? Só que nós já estaremos construindo um outro circuito no nosso cérebro. Isso vai levar tempo. Se nós não começarmos hoje, vai levar muito mais tempo. Um dia vamos ter que começar a construir esse novo caminho, esse novo circuito no nosso cérebro. Porque os circuitos que estão colocados lá, atualmente, estão colocados de modo automático, como padrões de comportamento. Há como modificar isso, sim, só com consciência, olhando aquilo. Não há como nós nos livrarmos, querer tirar um hábito negativo de uma forma simplória. No entanto, para modificar padrões, esses padrões estabelecidos, temos que estar totalmente conscientes, diz o Bruce Lipton, para que a programação não se sobreponha à nossa vontade. Veja que quando a gente diz assim: poxa, mas até Paulo de Tarso, né? O bem que eu quero não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Como assim? Isso vai servir para a gente dizer: ah, meu Deus, se até ele, imagine eu. Ou se a gente souber que para modificar os padrões estabelecidos temos que estar totalmente conscientes, para que a programação subconsciente não se sobreponha à nossa vontade. Isso é uma tarefa fácil? Não, nem um pouco. Uma tarefa dificílima. Qualquer um sabe o que é lutar contra um hábito, diz ele. A programação subconsciente assume o controle toda vez que a mente consciente se distrai. Então, veja que não é fácil por causa disso. O que está colocado lá como mais fácil, mais rápido, né,
é o que está no subconsciente. Existe um prêmio Nobel de Economia, um psicólogo, o prêmio Nobel de Economia, que escreveu um livro, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. É um psicólogo comportamental que ganhou um prêmio Nobel em 2002 de Economia. E ele trabalha essa questão de duas mentes, uma rápida e a outra devagar. Para rápida por quê? Porque são 20 milhões de estímulos que são interpretados por segundo. É muita coisa. Se nossa mente subconsciente fosse programada para comportamentos saudáveis, poderíamos ter uma vida maravilhosa e de grande sucesso, sem ao menos precisar ter consciência disso. Isso é sonho, isso parece ser uma coisa impossível. Vejam que a ciência, olha veja o que está colocado aqui. Se a nossa mente subconsciente fosse programada para comportamentos saudáveis, poderíamos ter uma vida maravilhosa e de grande sucesso, sem ao menos precisar ter consciência disso. Veja que andar como filhos da luz não deve ser uma coisa sem a nossa participação. Não deve ser uma coisa inconsciente, sem que a gente saiba o que está acontecendo, sem que a gente aprenda a olhar com as coisas como de passagem, os problemas, os obstáculos como de passagem, as noites escuras como passando, como tendo que aprender com elas, tendo que enxergar através delas, tendo que enxergar além delas. Então, é muito interessante olharmos para os obstáculos, para as dificuldades, de uma outra forma. Vamos em frente aqui. Esse autor, Thomas Moore, do livro Noites Escuras da Alma, ele diz assim: a essência da espiritualidade é uma ampliação da visão. Olha como simplifica, né? As pessoas que pensam, vale tanto a pena ler livros das pessoas que já pensaram coisas que a gente ainda não pensou. Olha só, a essência da espiritualidade é uma ampliação da visão. Será que tem isso na doutrina espírita? Claro que tem. Se você abrir o livro Céu e Inferno, você vai encontrar lá no capítulo 3, Kardec dizendo assim, que Deus cria os espíritos simples e ignorantes mais dotados de aptidão para tudo, aprender e progredir. Com o progresso, adquire novas faculdades, novas percepções, novas possibilidades que os espíritos atrasados não têm. Os que já caminharam um pouquinho são capazes de perceber, de ver, de ouvir, de sentir coisas que os espíritos mais atrasados não sentem, não ouvem, não sabem que existe. Então, a essência da espiritualidade é uma ampliação da visão. Ou seja, um espírito que já caminhou na nossa frente, naturalmente é um espírito que já enxerga mais, já percebe mais. E quanto mais nós estivermos informados, quanto menos ignorantes, mais tranquilos. Quanto mais a gente ignora, teme um maior número de coisas. A essência da espiritualidade é uma ampliação da visão. A experiência pode durar apenas um momento, o que é bastante nessas questões que isso aqui peguei um parágrafo do livro todo, né? Então ele está trabalhando essa coisa do momento. A gente não tem outro momento para progredir a não ser esse momento, né? E nesse momento é que eu posso usar para ampliar a minha visão se eu estiver consciente. Se eu estiver distraído, eu serei vítima daquele momento. Agora, se eu já estiver desenvolvendo essa atenção, essa visão mais ampliada, aquele momento pode ser um momento de ampliação da minha visão. Aquele momento pode ser um momento de espiritualidade, ou não. A experiência pode durar um momento, o que é bastante nessas questões, porque é naquele momento. A gente não lastima. Veja que quantos de nós têm remorsos, né, por causa de um momento, de uma situação. Então, é o momento em que a gente resolve usar para ampliar a nossa visão e crescer em espiritualidade, ou ele passa e não representa nada. Você precisa ver
o sentido transcendente das coisas, diz ele. Né? Deixa eu ver a hora aqui. Você precisa ver o sentido transcendente das coisas. Não para fugir da situação, mas para ter uma experiência a mais. Então, tornar aquele momento transcendente, aquele momento com significado espiritual, com ampliação da visão, não para fugir da situação, porque não há como. Quanto mais nós quisermos fugir de situações, mais nós estaremos escravizados a ela. Mas para ter uma perspectiva a mais. É como imaginar uma noite escura qualquer da alma. Se nós ficarmos querendo nos livrar da noite escura simplesmente, vamos permanecer naquela noite escura. Mas se a gente estiver desenvolvendo um olhar para, já que a situação é essa, olhar através da noite escura e além da noite escura, nós não estaremos querendo nos livrar da situação simplesmente, mas fugir da situação. Mas aproveitando a situação para desenvolver ali ampliação da visão, enxergar mais. O que é que Deus está querendo que eu enxergue com essa dificuldade aqui, com essa noite escura apresentada, com esse meu remorso, com essa minha preocupação exagerada, enfim, né? Vamos em frente aqui. Esse Thomas Moore é demais, vale a pena ler, viu? Não vou poder falar muito dele aqui, mas vocês procurem lá, Noites Escuras da Alma. Ele diz assim, que o masoquismo é controle disfarçado. É cheio de ego e bloqueia o fluxo natural da vida. Se você permitir que a vida flua livremente, descobrirá uma calma e uma coragem que talvez nunca tenha sentido antes. O relaxamento da vontade, ainda que desesperador, permite que a vida prossiga. Veja que ele diz assim, uma vida insípida, imperturbável, não costuma revelar a beleza da existência humana. Olha que chega a ser poético, né? Uma vida sem problemas, sem vicissitudes, insípida, imperturbável, não costuma revelar a beleza da existência humana. Então, por isso que nós estamos num planeta de provas e expiações, nesse momento nosso evolutivo, e precisamos de tudo o que temos enfrentado, mas para olhar melhor, para aprender a observar melhor, para que, ao sairmos de cada noite escura, estejamos melhores. Vamos em frente aqui, ainda do livro Noites Escuras. A saída para algumas noites escuras é simplesmente uma mudança de atitude. Você não precisa invejar o controle e o poder dos outros, mas pode encontrar o seu, dando mais de si ao que a vida lhe pede. Educar o coração e a mente pode ser o melhor meio de sair de uma noite escura como uma pessoa melhor e mais feliz. Em cada momento, o ideal é você descobrir qual peça está encenando, e não uma teoria que explique a sua vida. Veja que, em vez de a gente dirigir o nosso olhar para nós mesmos, para saber que peça estamos encenando naquele momento e em todos os momentos, a gente fica procurando teorias que expliquem por que eu sou assim, por que eu estou assim, explique a vida. É interessante, né, o conhecimento intelectual, mas se a gente não colocar isso em prática, se a gente não andar como filhos da luz, ficamos com as mesmas dificuldades, os mesmos medos, as mesmas ansiedades, né, até chegar na síndrome do pânico ou outro problema psicológico qualquer. É bom saber que quem está vivendo através de você, é bom saber quem está vivendo através de você a cada instante. Quanto menos você souber isso, mais a entidade o dominará e o impedirá de ter novas aventuras. Claro que nós, espíritas, a primeira coisa que a gente pensa é, nossa, tem uma entidade espiritual vivendo por mim, me influenciando. Tem. Né? Mas ela chega depois. Né? Primeiro, a gente está vivendo o que está armazenado no nosso subconsciente. A gente está querendo parecer para os outros que a gente é alguma coisa, a gente tem medos, ansiedades tóxicas, e aquela nossa personalidade tem muito do nosso subconsciente, de tudo que a gente viveu até ali, de todas as ameaças e o valor que a gente guardou essas ameaças, desde a nossa gestação, antes da nossa gestação, enfim,
Nesse porão está guardado o jeito da gente ser. Se nós não desenvolvermos percepção, não saberemos qual a peça que estamos encenando em cada momento e por quê. Então, é bom saber o que quem está vivendo através de nós naquele instante. No sentido de qual é a minha faceta de personalidade que eu estou vivendo naquele instante. E por quê? Por que para essa pessoa eu quero parecer isso? Por que para o meu patrão eu quero parecer isso? Por que para os meus amigos, para uma pessoa desconhecida? O que eu estou encenando naquele instante e por quê? Quanto menos eu souber sobre isso, mais essa entidade, né, que me domina, que me controla esse meu passado complicado, me dominará e impedirá de ter novas aventuras, de viver de fato. Então, quando a gente entende Jesus que vim para que tenhais vida, vida verdadeira, não é uma vida dominada por medos e ansiedades, por valores guardados de quando a gente era mais ignorante. Hoje somos menos ignorantes, graças a Deus. Então temos condição de ressignificar, de olhar para aquilo e nos perdoar, de fato nos perdoar, e olhar para frente. E as noites escuras que aparecerem na nossa existência atual, termos como aprender a olhar através e além. Como diz Divaldo, temos os pés sujos de lama? Sim. Mas caminhemos. Não fiquemos estacionados porque erramos no passado. Porque o próprio livro dos Espíritos nos esclarece que a gente nunca foi melhor do que antes. Então por que a gente se atormenta tanto com uma verdade dessa? Será que a gente não quer que os outros descubram que a gente não foi melhor que antes? Que a gente foi pior do que hoje nos apresentamos? Quer coisa mais natural da gente ter sido mais ignorante do que somos hoje? Então sosseguemos a nossa alma. Aproveitemos cada minuto para observar-nos melhor, para que a gente tenha um novo minuto de fato, para que a gente mude o hábito de não acreditar mais tanto em si. Viver como filhos da luz é viver como seres lucigênitos. De fato, ter luz na alma, luz de dentro para fora, como diz Joana de Ângeles. Isso nos colocaria numa outra responsabilidade, não só com relação a nós mesmos, mas com relação a todas as pessoas que vivem conosco. Então, rogando a Deus que nos abençoe sempre e que nos faça arranjar um espaço na nossa vida para parar de vez em quando. Se não for para outra coisa, para ouvir uma música tranquila, para darmos tempo para nós mesmos, para a nossa alma, para buscarmos-nos, encontrarmos-nos. Ninguém consegue melhorar a sua atenção na agitação, na balbúrdia. Então, aproveitemos esses momentos de isolamento social, de encontro conosco mesmo, meio na marra, para conhecermos-nos melhor. Deus nos abençoe e nos dê força sempre para seguirmos na caminhada na sua direção. Muito obrigado a todos.